Olá, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando o nosso culto, o culto da Igreja Presbiteriana Independente de Cerqueira César, e o meu convite para você nessa noite é que você possa louvar, adorar o nome de Jesus, mesmo na sua casa, dentro da sua casa, que você faça da sua casa a sua igreja, o seu templo, você faça da sua casa o lugar de adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento você possa fazer as leituras conosco, que você possa cantar, bater palma, levantar as mãos, adorar, abrir o seu coração, mas que no final desse culto você possa se parecer mais com Jesus, que a sua vida possa ser transformada, que a sua vida possa ser renovada por aquilo que nós estamos falando. Estamos falando sobre algo muito poderoso, que é uma vida pela fé, uma vida vivida pela fé, não na nossa confiança, não na confiança dos homens, daquilo que nós podemos entregar, mas aquilo que Deus tem colocado na minha vida e nas suas vidas. Então, nesse momento, feche seus olhos, eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, clamando ao Senhor, ó Deus, clamando pela Tua presença seja manifestada poderosamente sobre as nossas vidas, ó Deus, clamando, ó Deus, para que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco através das músicas, fale conosco, ó Pai, através das canções, através das orações, através da leitura, através da proclamação da Tua palavra, ó Deus, que a Tua palavra seja viva, ó Pai, assim como na Bíblia diz, que ela não volte vazia, ó Pai, mas que ela possa vir preencher o vazio do nosso coração, vazio da nossa vida, ó Deus, tirando todos os nossos medos, toda a nossa ansiedade, ó Pai, em nome de Jesus, é o que eu te oro e te agradeço. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei
Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh, meu Deus, descansados estamos em ti. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Eu vou ler Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. Então, hoje eu vou fazer a oração. Vou começar agora. Papai do céu, eu acredito que você tem comida para todos que precisam. Quero que você proteja todos, proteja minha família, a família de todos. Dê água, dê tudo que todas as pessoas precisam. Dê sonhos bons para todos. Tchau, amém. Nós vamos cantar o hino do número 63. Tu és fiel, Senhor. Meu Pai
noite, irmãos. A paz. Eu estarei fazendo a leitura do livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, meu Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede e pela nossa vida. Abençoa a vida do pastor, toda a sua família, Senhor, e abençoa todos nossos irmãos da igreja, a nossa igreja, Senhor, esteja abençoando a cada um, Senhor, e abençoa a vida do pastor, do trabalho dele, Senhor, do culto, e que o Senhor esteja abençoando ele e abençoando e fortalecendo a vida dele, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa essas pessoas que precisam de oração. A cada um, Senhor, onde quer que esteja, o Senhor esteja abençoando. Derruba chuva de bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo Ele pagou por nós. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
Oremos. Bendito e maravilhoso Deus, nós queremos nesse momento, ó Pai, pedir que o Senhor esteja, Deus, abençoando as nossas vidas. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor acalme os corações de todos os familiares, de todas aquelas pessoas que se sentem de alguma forma amedrontadas, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, preocupadas, tendo dificuldades muitas vezes de tocarem as suas vidas, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor atente o seu olhar para nós, ó Deus. Dirija, ó Deus, conduza-nos, ó Deus, em cada momento dessa grande dificuldade que nós estamos passando, ó Pai. Abençoa grandemente os familiares enlutados. Queremos pedir também, ó Deus, pelos familiares da nossa igreja, da nossa cidade, ó Deus. Acalma os corações, ó Deus. Permita, ó Deus, que nada nesse momento de pandemia, das grandes dificuldades, aflijam os nossos corações, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Nós somos livres pelo Teu amor, Deus. Obrigada, Pai. Vamos fazer um lindo coral ao Senhor, cantando juntos. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh,
pela fé. Hoje nós encerramos essa série de reflexões denominada Pela Fé, e aqui o objetivo nosso ao longo desses últimos domingos é nós vivenciarmos uma fé diferente, é nós vivenciarmos uma fé prática nas nossas vidas, uma fé onde nós possamos viver não por aquilo que nós vemos, como diz o livro de Hebreus, e a gente tem lido sobre isso todos os domingos, mas nós vivenciarmos uma fé diante daquilo que Deus tem revelado para a minha vida e para você. Nós já fomos desafiados a vivermos uma vida de fé diante da descrença, a vivermos uma vida de fé diante da escassez, a vivermos uma vida de fé diante do sofrimento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a vivermos uma vida pela fé também, uma vida pela fé diante do impossível. Quando as batalhas elas se tornam grandes na nossa vida, quando as dificuldades elas se tornam grandes na nossa vida, a gente não consegue ver uma saída, a gente não consegue ver uma solução para a nossa vida. O que é que nós fazemos? Porque viver pela fé é viver uma vida confiando na provisão de Deus. Viver uma vida pela fé é viver uma vida confiando no cuidado de Deus. Viver uma vida pela fé e fé, nós conversamos aqui, é entregar. Fé é confiar. Fé é descansar na mão de Deus, confiando, sabendo, entregando que Ele está cuidando de nós. Ao longo desse mês eu fui desafiado a como reagir quando as coisas começam a ficar difíceis na minha vida. Por que falar em fé quando as coisas estão bem, quando a gente não tem problema, é fácil. Mas como reagir quando as coisas começam a ficar difíceis? Como reagir quando nós recebemos uma notícia de que, de fato, é um tumor que a pessoa tem e aquele tumor é maligno? Como reagir da notícia de que a pessoa ela não resistiu e acabou falecendo? Como reagir com a notícia quando a gente vai tirar o extrato da nossa conta e a gente vê que aquela economia que a gente tinha, ela acabou? Como reagir quando a gente ouve do outro, do nosso cônjuge, que o casamento acabou? Quando a gente percebe que a empresa que a gente tinha, ela fechou? Sabe? Nós não temos o controle sobre todas as coisas. Mas quem é que tem o controle? Deus, Ele tem. E o que é que Deus nos pede? Confie em mim. Confie em mim. É como se Deus estivesse falando assim, confie em mim, porque eu estou preparando algo muito maior ainda para você. Deus tem preparado algo maior na sua vida. A questão toda é como reagir diante desses momentos. Eu queria que você visse esse vídeo. Diante de um momento de dificuldade, como é que essa pessoa reagiu? Assista e a gente já volta a conversar. I literally woke up and the coffee was brewed and poured a cup of coffee and went and sat in my chair. Lauren asked me to feed our youngest, Nora, and so got a bottle and fed Nora and literally put her in her Johnny jump up and was headed back to my chair, and next thing I knew I woke up in the hospital. I was going into that meeting expecting them to say, we'll take another picture in 3 months and see what happens. Instead, I got, we need to do surgery and we need to do it as quickly as possible. What are you doing on Friday? And so we went from going in on Tuesday thinking we were going to take another MRI 3 months from then to going I'm going to have a craniotomy. I'm going to have a big portion of my right frontal lobe removed on Friday. Like the thought of even now, the thought of my children going bitter towards the Lord by watching me suffer creates in me just this plea before Him. Not just save my life, but to save their souls. But there have been these moments
in this season where there's no reason for peace, that we've just had it. And so I can say now, yes, I have tangibly felt the prayers of the saints. I've laid in bed at night and gone, I know right now people are praying for me. It's so much more than a child story. I hate that we've made those great Old Testament narratives children's stories, but the Shadrach, Meshach, and Abednego, when they say he can, he will, and even if he doesn't. And so that's where I'm standing. He can heal me. I believe he will heal me. I believe I'm going to be an old, surly Baptist preacher. And even if he doesn't, and that's the thing. I mean, I read Philippians 1. I know what Paul says. If I'm here, then let's work. But if I go home, that's better. Uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo é quando ele diz: ele pode, ele fará, e se ele não fizer, eu continuarei crendo. Ele pode, ele fará, e se ele não continuar, e se ele não fizer, eu continuarei crendo, sabe? É uma atitude assim que faz toda a diferença na nossa fé. E talvez essa seja a resposta que vai mudar a minha vida e a sua vida. Saber que Deus pode tudo. Saber que Deus age em nossas vidas. Mas que existem momentos em que a resposta dele é diferente da nossa. E diante desses momentos, diante dessas dificuldades, qual é a nossa condição? Continuarmos alicerçados nele. Hoje eu queria ler com você um texto lá no Antigo Testamento. A gente acabou de ler, lemos algumas semanas atrás, livro de Êxodo, capítulo 14. E eu queria convidar você para reler esse texto. Se você estiver na nossa caminhada do 4x4, você já leu alguns dias atrás. Você lê comigo Êxodo capítulo 14, a partir do verso de número 10. Êxodo 14, a partir do versículo de número 10. O que diz aqui esse texto de Êxodo? Uma lembrança do contexto desse texto aqui. Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, então ele convida Abraão e Sara para um grande projeto. E assim também Deus tem convidado eu e você para um grande projeto. Abraão, ele sai da casa dele, ele vai para uma terra diferente daquela que ele vivia, e lá ele constitui família, e lá a família dele prospera, mas acontece que vem um período de fome. Abraão já tinha falecido, Sara já tinha falecido, e nós estamos aqui falando da história de Jacó, já o filho de Abraão, e aí o que acontece? Filho de Abraão, não, neto de Abraão, né? E aí o que acontece? A família de Jacó muda toda para o Egito. Com o passar do tempo, o povo de Israel, que era aquela família de Abraão, se torna uma família grande, uma família numerosa, uma família populosa. E o que acontece quando a família cresce? Outras pessoas ficam com medo. E elas se tornaram escravas do Egito, e passado mais de 400 anos de escravidão no Egito, o povo começa a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de nós, Deus, olha para nós. E o que acontece quando o povo de Deus ora? Deus, ele ouve a nossa oração. E de uma maneira miraculosa, Deus, ele envia 10 pragas, ou como diz lá no hebraico, 10 palavras, para libertar o povo de Israel. E para Deus basta uma palavra para libertar você. Libertar você dos seus medos, da sua ansiedade, das suas prisões, da sua escravidão, seja ela física, seja ela moral, seja ela emocional. Basta uma palavra, mas primeiramente o que o povo faz? Clama a Deus. E o povo então ele é liberto miraculosamente, eles começam então uma jornada para retornar para a terra que Deus havia prometido para Abraão. E aí a gente chega aqui no versículo 10 de Êxodo 14, que eu queria ler com você. A gente vai ler até o final desse capítulo, tá bom? Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles em pânico. Clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que é que você nos trouxe ao deserto para morrer?
Não havia sepulturas no Egito. O que é que você fez conosco? Por que que você nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos-nos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios, afinal é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Igreja Presbiteriana Independente Cerqueira César, você está passando por um momento de medo, você está passando por um momento de aflição por conta dos inimigos que estão atrás de você? Fique calmo. Mas continua o texto lá, dizendo assim, então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra, dos seus cavaleiros. E quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Então, o anjo do Senhor que ia diante do acampamento de Israel se posicionou atrás do povo. Olha só, Deus ele caminha diante do seu povo. E a coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. E a nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante a noite. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, perseguiram o povo até o meio do mar. Mas pouco antes do amanhecer, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e causou grande confusão entre eles. Ele travou as rodas dos carros, dificultando a sua condução. Fujamos daqui, para longe do povo de Israel, gritaram os egípcios. O Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas, e o Senhor os arrastou para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum egípcio que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. O povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios naquele dia. E os israelitas conseguiam ver os cadáveres dos egípcios na praia. E quando o povo de Israel viu o grande poder de Deus contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele e passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que diante do impossível não tenha medo, mas viva pela fé. O povo de Israel, eles tinham visto de uma maneira miraculosa o poder de Deus quando ele envia essas 10 pragas e traz libertação para o povo de Israel. E eles saem, então, de volta à Terra Prometida, porém, na primeira dificuldade, o que eles encontram, o que acontece? O que acontece na primeira dificuldade, depois de ver a mão poderosa de Deus, depois de ver Deus respondendo a eles em oração, o que acontece? Versículo 10, quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles e em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que é que você nos trouxe ao deserto para morrer?
Em outras palavras, o que é que eles estavam dizendo a Moisés? Moisés, olha só, você errou. Quando você nos trouxe para cá, era melhor não ter mexido com o faraó, era melhor ter deixado a gente lá. Lá a gente era escravo, lá a gente não tinha liberdade, lá a gente não podia fazer aquilo que a gente queria, mas pelo menos nós estaríamos vivos. Lá a gente comia mal, a gente comia cebola, mas pelo menos lá nós estaríamos vivos. O que esse texto nos mostra é que era um povo em pânico. O texto aqui diz que eles clamaram. Clamar parece ser uma palavra que a gente usa muitas vezes quando a gente vai orar, mas quando a gente vai para o hebraico é a palavra tsak, que literalmente quer dizer choro. Clamar contra algo quer dizer pânico, quer dizer pessoas aterrorizadas. O que nós podemos concluir? Que o povo de Israel estava aterrorizado. O povo de Israel, diante de ver os egípcios chegando, eles estavam estáticos diante do medo da vingança do faraó. Isso me lembra os discípulos de Jesus que depois de verem um dia de curas, um dia de milagres, à noite, quando eles vão para o outro lado, eles estão no barco com Jesus durante uma tempestade e eles clamam ao Senhor. Mais uma vez, eles gritam, eles choram, eles entram em pânico, eles ficam estáticos. O povo de Israel clamou contra o Senhor, gritando com Moisés. Os discípulos, eles clamam contra Jesus, dizendo assim, Senhor, o Senhor não se importa com a gente. Olha só, mudam-se os tempos, mudam-se os personagens, mas a murmuração, a reclamação, o grito continua o mesmo. O Senhor não se importa com a gente. Ah, quantas vezes o medo toma conta do nosso coração. Quantas vezes, diante do medo, diante das dificuldades, diante daquilo que parece ser impossível na nossa vida, brota na nossa boca a murmuração. Brota na nossa boca a murmuração como essa do povo de Israel, dizendo assim, era melhor nós termos ficado lá no Egito, era melhor lá, a gente era escravo, mas a gente era feliz. Ah, quantas vezes essa murmuração não brota no nosso coração, na nossa boca, dizendo assim, Deus não se importa mais comigo, porque no pior momento da minha vida, Deus me abandonou. E a gente vai criando as nossas narrativas contra Deus, sobre Deus, e em momentos em que as coisas parecem se tornar impossíveis, o medo toma conta do nosso coração e nós ficamos aterrorizados, nós ficamos paralisados e nós começamos a reclamar, gritar e chorar diante de Deus. Mas o convite aqui é para nós não termos medo, para nós não murmurarmos, para nós não reclamarmos, para nós não criarmos pânico. O que Moisés diz, lá no versículo 13, não tenham medo, apenas permaneçam firmes. Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vocês verão como o Senhor os resgatará nesse dia. Sabe o que Moisés está dizendo? Não façam nada, não tenham medo, continuem cumprindo aquilo que Deus prometeu para nós. Aí vocês verão como Ele vai reagir, como Ele vai agir no dia de hoje. Ele faz uma promessa aqui, uma voz profética. Moisés já está profetizando aqui para o povo de Israel, vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, porque o próprio Senhor lutará por vocês. Então, fiquem calmos. Sabe? No momento em que as coisas parecem sair do nosso controle, nós precisamos ficar firmes e saber que Deus lutará em nosso favor. Não tenham medo, fiquem firmes. Esse é um convite para cada um de nós. Tim Keller, ele diz assim, Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Tim Keller não, né? Tim Keller cita, falando assim, Deus olha para o ansioso e diz, eu rasguei o meu filho em pedaços por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Sabe?
Primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração nessa noite. Quais são os seus medos? Quais são os medos que têm impedido você de confiar em Deus? Qual é o mar que está à sua frente e que parece impossível você ver uma saída diante dos problemas que estão à sua frente? Parece impossível você conseguir atravessar por esses problemas. E quando você olha para trás, você vê ainda outros problemas te perseguindo. Eu queria dizer para você nessa noite, diante do medo, diante do impossível, não tenha medo, mas tenha fé. Tenha fé. Mas tem uma segunda coisa que eu queria falar com você. Diante do impossível, não tenha medo, mas tenha fé. Mas diante do impossível, obedeça à voz do Mestre. Olha só o que diz o versículo 15. Do 15 até o 22 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante. Igreja Presbiteriana Independente de Cerqueira César, você que está ouvindo essa mensagem dessa noite, diante dos problemas, o que Deus está falando assim? Por que você está gritando comigo? Por que você está aterrorizado? Por que você está estático? Por que você está amedrontado? Não fique assim, mas continue avante para aquilo que eu prometi para você, continue avante seguindo para o plano que nós traçamos lá atrás. Deus, ele diz para Moisés, erga sua vara, estenda sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Diante dos problemas, nós temos que ouvir a voz de Deus dizendo assim: continue marchando, continue marchando, continue marchando. E isso faz a diferença de confiar em Deus, porque Jeremias, ele diz que o nosso coração, ele é enganoso. Quantas vezes o nosso coração, ele trava diante das dificuldades, mesmo que Deus tenha prometido algo contrário às nossas vidas, algo contrário daquilo que o nosso coração tem falado. Diante das dificuldades, ouça a voz de Deus. O que Deus diz aqui: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. E é o que ele diz aqui: eu serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra, com seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado, com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra, os seus cavaleiros. Ouça a voz de Deus, continue marchando, as coisas estão difíceis, os problemas estão crescendo, os problemas estão aumentando na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nas suas finanças, aonde quer que você esteja, nas suas emoções, continue marchando, não pare, obedeça a voz de Deus, não fique parado, não fique aterrorizado, não fique amedrontado, não fique gritando com Deus, não fique murmurando, não fique clamando, mas marche. Versículo 19 continua dizendo assim: seguir o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se colocando atrás. A coluna de nuvem também saiu da frente e se pôs por trás, entre os egípcios e os israelitas. Sabe? Diante das nossas batalhas, diante das nossas lutas, saiba, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, porque Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele vai combater com você, Ele vai lutar por você, Ele vai estar protegendo você, mas para isso é preciso que você obedeça a voz de Deus. Eu me lembro quando eu era moleque, uma vez, tinha uma descida grande lá em Campinas, e eu estava descendo de bicicleta, o colega meu estava sentado junto comigo lá na bicicleta, e eu que estava pedalando e guiando. E eu falei assim, tinha uma descidona e uma subida. Eu falei assim, eu vou virar à direita. Ele falou, não, vamos reto. Eu falei, não, vamos virar à direita. O que aconteceu? Eu fiz força para virar à direita, ele tensionou um pouquinho para virar à esquerda, nós fomos reto e batemos na guia. Quebrou tudo a bicicleta. Nunca mais tive bicicleta daquele tempo em diante. Sabe? Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está falando assim, siga o plano aí, porque eu tenho um outro plano para vocês. Eu já sei, siga o plano que a gente traçou, porque eu sei aquilo que eu vou fazer.
E o que a gente faz, às vezes, em muitos momentos da nossa vida, a gente segue o nosso coração. E Deus fala assim, não, vira um pouco para a direita. E a gente fala assim, não, Deus, eu quero virar para a esquerda, porque a direita é mais perigoso. E aí, gente, o que acontece com a nossa vida? O que acontece conosco? As dificuldades, elas emergem na nossa vida. Então, diante do impossível, não tenha medo, tenha fé. Mas tenha uma fé que obedeça à voz de Deus. Tenha uma fé que confie em Deus. Mas uma terceira coisa que eu queria falar com você nessa noite é que, diante do impossível, também saiba que Deus, ele luta por você. Saiba que Deus, ele luta. Sabe, aqui no versículo 23 diz assim, os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás dele até o meio do mar. Você está passando por dificuldades, você está passando por problemas, parece que tem uma tropa, parece muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, que tem um exército caminhando atrás de nós, e eles estavam com o seu melhor batalhão, eles estavam com o seu melhor poderio de guerra, o seu poderio bélico, e muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e a gente fala assim, eu não tenho armas para lutar. Muitas vezes você vê os seus problemas parecendo que são os egípcios perseguindo você, indo atrás implacavelmente, sem dó, sem piedade, sem misericórdia, com seus cavalos, com seus carros de guerra, com seus cavaleiros, indo a todo momento, indo para todo lugar atrás de você. Você está passando por momentos assim. Mas olha só o que traz o versículo 24. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Existem momentos que só algo sobrenatural pode explicar. Rodas começaram a se soltar. Uma confusão foi generalizada. O temor, que antes era para estar só no meio do povo de Israel, já estava também entre os egípcios. E os israelitas estavam com medo dos egípcios, mas os egípcios estavam com medo dos israelitas. Diante de um impossível, eu queria dizer para você, saiba que Deus, ele está lutando com você. Saiba que Deus está lutando por você. Os israelitas, eles não precisaram fazer nada, não tinha nenhum israelita entrando lá, escondido no acampamento do Egito e soltando as rodas, desparafusando a roda. Não, é Deus quem estava fazendo. E nos momentos mais difíceis da sua vida, eu queria dizer para você que é Deus quem está lutando com você. Quando você está no seu quarto, chorando, preocupado, com uma insônia, perdendo o sono, saiba que Deus, ele está lutando por você. Quando as coisas estão difíceis nas suas finanças, nas suas emoções, na sua empresa, na sua casa, na sua família, saiba que Deus, ele está lutando por você. É isso que os egípcios disseram, o Senhor está lutando por eles. Deus está lutando por você. Deus, ele está lutando por você. E aí a gente vai ver lá no versículo 28, as águas voltaram. Depois que o povo de Israel atravessou, as águas voltaram e encobriram todos os carros de guerra e todos os cavaleiros do exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, e ninguém sobreviveu. Sabe o que isso nos ensina diante do impossível? Deus, ele luta por você. E no final, quando a gente terminar de passar pelo mar vermelho da nossa vida, a gente vai olhar assim e vai falar assim, eu sobrevivi, mas os meus adversários, não ficou ninguém. Ninguém. Mas não é porque eu sou bom, não. Não é porque eu sou fortão, não é porque eu sou inteligente, não. Mas é porque Deus lutou por mim. E uma última reflexão dessa noite. Diante do impossível, não tenha medo, mas tenha fé. Obedeça a voz do Mestre. Saiba que Deus, ele luta por você. Mas também, diante do impossível, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Olha só o que diz lá o verso 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E naquele dia o Senhor os salvou. Naquele dia o Senhor os salvou os israelitas das mãos dos egípcios
E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios e temeu ao Senhor. Temeu aqui quer dizer reverenciou o Senhor. Quer dizer assim, Israel pôs nele a sua confiança. Temer ao Senhor é adorar ao Senhor. Sabe, quando algo acontece de uma maneira extraordinária na nossa vida, não tem como a gente ficar com o nosso coração grato. E se você sabe que Deus ele está lutando por você, se você sabe que Deus está lutando as suas batalhas, nos seus piores momentos, nos momentos mais difíceis da sua vida, o que é que a gente tem que fazer ao Senhor? O que é que nós temos que fazer? Adorar ao Senhor. As coisas estão difíceis, você está cheio de batalhas, você está cheio de guerras, você está cheio de adversários, mas Deus está lutando com você. O que o povo de Deus tem que fazer? Adorar ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Comece a recitar salmos, comece a recitar versículos bíblicos na sua vida. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu abrigo. Eleva os olhos para os montes, de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o meu bom pastor, e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Diante das dificuldades, eu queria desafiar você, convidar você, ao invés de gritar, ao invés de chorar, ao invés de murmurar, ao invés de ficar aterrorizado, ao invés de ficar amedrontado, comece a adorar ao Senhor, comece a produzir no seu coração uma adoração que resulta em confiança, uma adoração que resulta em temer ao Senhor, em adorar ao Senhor, em louvar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, eu creio que isso faz a diferença na nossa vida, porque momentos difíceis, momentos em que parece que tudo está lutando contra nós, são constantes na nossa vida, mas nós precisamos ter uma atitude contrária, nós precisamos ter uma atitude não de desespero, não de medo, não de gritaria, né? Como o povo de Israel, como os discípulos no barco com Jesus, mas nós precisamos ter um momento de confiança, e a confiança ela brota em nós, ela brota no nosso coração, uma adoração, ela brota no nosso coração, né? Música, louvor. Isso me lembra, e eu queria concluir aqui a reflexão dessa noite, uma história. Tinha um homem que ele percorria o planeta em busca de flores, né, de flores diferentes, flores raras. E aí ele foi num país lá da Ásia, e aí ele encontrou num grande penhasco uma flor bem rara que ele não tinha no mostruário dele. E ele foi com uma equipe preparada, né? Uma equipe preparada. Mas quando eles viram o desafio de descer por aquele penhasco, eles viram que o equipamento que eles trouxeram não seria possível por conta do peso deles. Talvez eles seriam gordinhos como eu. E aí eles viram perto de onde eles estavam trabalhando um menino. E eles falaram assim, olha, você não quer descer aqui o penhasco, pegar aquela flor para nós, e a gente vai te pagar um bom dinheiro. E o menino falou assim, espera um pouquinho, eu vou lá em casa e eu já volto. E ele voltou com um senhor franzino, magrinho, raquítico, fraco. Ele falou assim, ó, eu desço, mas com uma condição, que ele segure a minha corda, que eu vou descer. E o dono do negócio falou assim, mas como assim? Olha só, os meus funcionários são muito mais fortes. E aí o menino falou assim, eu sei, mas ele é o meu pai. E eu sei que ele não vai soltar a corda. Talvez você esteja hoje passando por momentos onde você se sente como num penhasco, com medo de cair, com medo da corda que está te segurando arrebentar. Mas eu queria dizer para você hoje, confie, Deus ele está lutando por você. Deus ele estará entre você e aqueles que estão lutando com você.
estão lutando contra você. Deus estará com você nos momentos mais difíceis da sua vida. Nos piores momentos da sua vida, Deus estará com você. Nos piores momentos, quando você não vê mais solução, quando você só vê na sua frente um grande, um imenso mar, que você fala assim, não tem mais jeito. Agora acabou. Agora a minha vida acabou. E você olha para trás e você vê a poeira e você ouve os barulhos do exército vindo contra você, querendo acabar de vez com você. Quando você passa por momentos assim, você fala, acabou. É nesse momento que Deus fala assim, meu filho, minha filha, confia em mim. Sou eu quem estou no controle. A você só cabe continuar marchando. É nesse momento que Deus nos desafia a dar passos de fé, a fechar os nossos olhos e continuarmos caminhando em direção ao Mar Vermelho. E quando o povo de Deus obedece, o mar se abre e Deus luta em nosso favor. Que tal hoje você convidar Deus para lutar? Mas para você convidar Deus para lutar as suas batalhas, você tem que confiar nele. Você tem que obedecer à voz dele. Você tem que obedecer às estratégias dele. Queria desafiar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos ouvir uma canção. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Adore ao Senhor. Brote no seu coração adoração. Cante junto conosco, louve junto conosco, venha falar, Deus, venha lutar as minhas batalhas, começa a nomear as suas batalhas, Deus, venha lutar comigo, ó Deus, Deus, esteja comigo aqui na batalha do meu casamento, esteja aqui na batalha junto na criação dos meus filhos, Deus, eu coloco na mão do Senhor os meus relacionamentos, uma amizade que está difícil, ó Deus, Deus, eu coloco nas tuas mãos o meu emprego, as minhas finanças, o meu negócio que está ruindo, ó Deus, e não tem solução, eu não consigo ver mais solução. Começa a louvar a Deus, mas você vai assim, mas eu confiarei que eu atravessarei por isso em terra seca, mesmo com um mar à minha frente, mesmo com um exército atrás de mim, eu confiarei. Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és
as minhas mãos a ti, Senhor, e te adoro, Deus. Diga pra ele, aleluia. Adora ao Senhor, erga a tua voz, oh, adora a ele, aleluia, Tu és, Senhor, a minha canção. Tu és o motivo do meu louvor, Senhor. Oh, glórias ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, quantos momentos da nossa vida o mar está à nossa frente. O exército que está lutando contra nós está atrás de nós, nos perseguindo, vindo atrás de nós, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que pela fé, ó Deus, nós possamos, ó Deus, viver pela fé, nós possamos andar pela fé, ó Pai, nós possamos atravessar esses mares da nossa vida, ó Pai, pela fé, ó Pai, confiando, obedecendo a sua voz, ouvindo a sua voz, ó Deus, na confiança que o Senhor está lutando por nós, ó Pai, e que do nosso coração, ó Deus, brote adoração, que do nosso coração brote louvor, que do nosso coração possa brotar palavras, ó Deus, que possam glorificar o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor invada, ó Deus, com o teu Espírito Santo, cada casa aqui dos nossos irmãos, ó Pai. Invada, ó Deus, o Pai, que o Senhor sonde os nossos corações, ó Deus, que nosso coração possa haver confiança, que nos nossos corações possa haver, ó Deus, temor ao Senhor, ó Pai. Nós possamos entregar de fato a nossa vida nas tuas mãos, mas entregar é confiar, entregar, ó Deus, é fé, ó Pai, que nós possamos viver agora pela fé, ó Pai. Não seja mais nós que vivamos, ó Deus, mas que o Senhor viva em nós, ó Pai. O Senhor lute as nossas batalhas como o Senhor fez com o povo de Israel, e assim o Senhor salvou o povo de Israel, como o Senhor fez com os discípulos no barco, o Senhor salvou os discípulos do barco, ó Pai. Que nas batalhas da nossa vida, ó Pai, nós sejamos salvos pela ação sobrenatural do Senhor, ó Pai. Haja de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo milagres, ó Deus, trazendo multiplicação, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, multiplica o amor, ó Deus, multiplica a nossa confiança, multiplica o nosso temor ao Senhor, ó Pai, que a nossa igreja viva pela fé, ó Deus, dando passos de fé, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós não olhemos, ó Deus, para os mares que estão à nossa frente, que nós não olhemos para os exércitos que estão atrás de nós nos perseguindo, ó Pai, mas que nós possamos confiar que o Senhor está dizendo para nós, marche,
Não pare, continue marchando e que a gente possa continuar marchando, Deus. Oh, Pai Celeste, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que continua dizendo para o povo de Israel em Cerqueira César, marche, que pelo poder do Teu Espírito Santo nós continuemos marchando, pelo poder do Teu Espírito Santo, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Que você tenha uma semana de marcha. Isso mesmo, marchando. Você está cheio de desafios, eu também estou cheio de desafios amanhã. Mas não esqueça, marche, marche, marche. Marche com a gente. Marche com a gente junto com as nossas células também, sabe? A gente tem estudado o livro, eu tenho falado nas minhas células, um dos livros com os nomes mais bonitos que nós temos na Bíblia, o livro de Tiago. E o que ele fala? Tribulação, provação, sofrimento. Participa de uma das nossas células. Eu fico tão feliz de participar. Gente, tem tido visitante online. Eu quero multiplicar minha célula. Porque eu quero que o reino de Deus alcance outras pessoas. Participe de uma das nossas células. Quarta-feira, vem lutar com a gente em oração. Vem lutar com a gente em oração. Tem sido tão bom. Tempo tão, às vezes, pequeno, curto, mas poderoso, poderoso, poderoso. Na nossa escola dominical a gente tem estudado sobre o livro de Colossenses. Que livro precioso, que livro forte, sabe? Eu queria desafiar você para estar conosco, estudando aos domingos de manhã, às 9 horas, tudo digital. Nossa igreja está 100% digital, porque a gente quer que você cuide de você, para que você possa retornar com a gente quando nós pudermos nos reunir presencialmente, tá bom? Nós não vamos ter pressa para nos reunir presencialmente, porque a gente quer dar um bom testemunho também na nossa cidade. Os nossos casos têm crescido. Na nossa cidade os casos têm crescido e a gente tem que orar, mas com muita cautela, né? Mas quando nós voltarmos, como nós falamos semana passada, nós vamos voltar lá para o nosso templo, lá na Professor Solano de Abreu. Eu queria desafiar você para orar com a gente, mas que você se mantenha fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, que você possa ter um coração generoso. Quando Deus deu a ordem para Moisés para construir o tabernáculo, e Moisés começou a pedir, né, para a população lá, para o povo de Israel, depois desse episódio, né, de atravessar o Mar Vermelho, chega um momento que Moisés precisou falar assim, para de doar agora, porque a gente já tem mais do que aquilo que a gente precisa. E nós queremos, como o conselho da nossa igreja, voltar para lá, mas pintar por fora, melhorar por dentro, né? Nós estamos fazendo aí cotação para comprar cadeiras e nós queremos desafiar você a doar 2 cadeiras, uma para você e uma para o nosso visitante. Porque a gente não pode ser uma igreja só para nós. E eu quero comprar uma cadeira para mim e para uma pessoa que eu estou evangelizando, que eu estou falando do amor de Jesus para ela. Então, eu já assumi o compromisso aqui em casa, nós assumimos o compromisso de doar 8 cadeiras, isso mesmo. Uma para mim, uma para a Luísa, uma para a Júlia, uma para a Lívia, mas nós vamos assumir o compromisso de doar mais 4 cadeiras para 4 pessoas que nós queremos visitar, que visite a nossa igreja e que seja alvo do nosso evangelismo, intencional do nosso evangelismo. Então nós desejamos. Como que nós vamos conseguir fazer isso? Através de uma doação. Então se você puder, Deus colocar no seu coração de doar intencionalmente para comprar uma cadeira, procura a nossa tesoureira e fala assim, tá aqui a minha doação para as cadeiras. Nós queremos colocar um ar-condicionado para ficar bem climatizado, né? Lá é uma igreja um pouquinho quente, então a gente vai querer, a gente deseja também. Como que nós vamos conseguir isso? Através de doação. Procura também a nossa tesoureira e fala assim, eu também quero doar aqui com ar-condicionado e quero contribuir. E a gente tendo esses valores, nós vamos conseguir fazer isso. Nós vamos precisar refazer toda a parte elétrica para poder colocar ar-condicionado. Antes tinha algumas oscilações de energia. Então eu queria desafiar você a dar um passo de fé também nesse sentido e abençoar o povo de Deus, que você vai estar abençoando outras pessoas. Aqui tem os nossos dados bancários e você pode contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta, mas também dando uma oferta direcionada para o nosso retorno lá no nosso salão. Tá bom? Deus abençoe você. Semana que vem nós teremos celebração da ceia aqui. Nós teremos aqui um mês abençoado também para a nossa igreja. E eu queria desafiar você a viver nessa expectativa. Deus ele vai fazer algo grandioso nessa semana, na minha vida e na sua vida. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima semana.